Será que você já venceu o medo de levar a sua vida financeira para dentro de uma sessão de terapia? Para refletir sobre essa relação, elaborar partes dela, integrar e assim poder tomar decisões emocionalmente mais maduras sobre o seu dinheiro? Eu sou Sara Matos, sou psicóloga clínica e esse é o podcast O Dinheiro no Divã. Aqui a gente reflete sobre o dinheiro, mas não fazendo contas, e sim entendendo como o dinheiro impacta a nossa realidade interior e psíquica e como o nosso inconsciente anda dirigindo a nossa vida financeira, fazendo umas bagunças aí, de uma forma oculta e invisível, te ajudando a refletir sobre essas questões para que você possa encontrar soluções diferentes para as suas questões. E hoje a gente vai conversar sobre como é chato fazer planilha financeira. O que acontece comigo? Por que eu não consigo fazer? Planilha financeira? Meu Deus do céu! Fiz um mês, fiz 2 meses. No terceiro eu já estava pedindo arrego. Mas eu sei que eu preciso fazer, porque se eu não me organizar, eu vou ficar completamente bagunçada. Será que você é essa pessoa que já tentou várias vezes fazer a planilha financeira sem conseguir? E não está entendendo o que é que te impede, o que que te bloqueia de fazer algo que você sabe que vai ser benéfico para você? Inclusive, se você conhece alguém que tem essa dificuldade, que patina para fazer a planilha financeira, que acha chato pra caramba, traz ela aqui. Traz ela aqui para a gente refletir juntas e, quem sabe, encontrar caminhos de solução diferentes para as questões que você carrega. Eu já fui a pessoa que teve muita dificuldade em fazer planilha financeira. Eu me lembro que há alguns 10 ou 15 anos atrás, quando eu comecei a lidar com o meu dinheiro de um jeito diferente, porque na verdade eu estava numa dívida enorme. Há uns 15 anos atrás, mais ou menos, uns 12, 15 anos, eu tinha uma dívida financeira equivalente a mais ou menos um ano inteiro de salário. 12 meses de salário mais 13º. E eu comecei a perceber que naquela época que os meus gastos já estavam muito maiores do que o meu salário comportava. Eu era uma mulher solteira, eu era uma mulher que não tinha gastos fixos muito altos e ainda assim parecia que eu tinha mais mês do que dinheiro. Olhando para trás, é claro que eu percebo que faltou muito de uma gestão financeira naquela época, mas também faltou muito de uma consciência emocional para entender as dificuldades e os desafios que eu estava vivendo e como eu estava tentando usar compras para poder lidar com esses desafios. Na verdade, para anestesiar os desafios. E naquela época, eu já tinha uma questão que eu caminhava com ela, eu tinha uma dívida enorme e eu precisava reduzir essa dívida. Eu tinha saído de casa, eu tinha mudado de estado para morar em um outro lugar, transferida pela empresa que eu trabalhava, e eu sabia que era eu por mim mesma. Que se eu tivesse algum tipo de dificuldade financeiramente, os meus pais não teriam condições de me ajudar. E eu não poderia nem bobear nessa parte financeira, porque se acontecesse alguma coisa, eu tinha uma rede de suporte inexistente no lugar onde eu morava. Então, eu comecei a questionar os meus gastos. Eu tinha mais de 50 pares de sapato. Eu tinha mais do que 30 bolsas, eu tinha roupas que eu poderia usar durante meses e sem repetir e ninguém perceberia. E eu comecei a refletir sobre esses gastos. E foi quando eu comecei a fazer planilha financeira. Eu fazia um mês, 2 meses, parava. Um mês, 2 meses, parava. Colocava as metas financeiras e não ia à frente. Colocava a meta, fazia um mês, 2 meses, no terceiro mês acabava a bateria interna que me colocava, né, girando em relação a isso, até me colocava em movimento para eu cuidar da minha vida financeira, acabava eu parava tudo. Até que depois de um tempo, principalmente depois que eu comecei a lidar com a minha vida financeira cada vez de uma forma mais séria, principalmente depois que eu fiz uma transição de carreira, eu comecei a perceber que realmente existia um aspecto emocional muito importante envolvido dentro do processo de manutenção de uma planilha financeira. E é isso que a gente vai conversar aqui hoje. Como é que eu posso encontrar formas internas dentro de mim, porque não tem nada a ver com o quão difícil é fazer uma planilha, não tem nada a ver com o quão facilitado é eu ter acesso à anotação,
desses gastos. Hoje em dia existe uma facilidade enorme, nós temos aplicativos, a gente tem o celular, tem gente que faz mensagem de WhatsApp para si mesma, colocando todos os gastos do dia, e no final da semana anota tudo. E o que, na verdade, trava no processo é interno. É a nossa dificuldade de emocionalmente se comprometer com algo no longo prazo. Porque para isso exige que a gente use um sistema interno de decisão que é um pouquinho diferente daquele que a gente costuma usar quando a gente começa a fazer planilha. E não, planilha não é difícil de ser feito. A gente entende uma planilha financeira ou uma meta de gastos, a gente tem mais ou menos o mesmo processo e a mesma dificuldade entre um e outro, para executar um ou para executar o outro. Não é algo complexo. Todas as vezes em que uma pessoa vem até mim e diz que tem dificuldade, e a gente olha uma planilha qualquer e essa pessoa cria uma planilha super simples só para colocar os seus gastos, ela começa a perceber que não é tão difícil assim. A parte mais difícil é interna, é emocional. Quando alguém começa a fazer uma planilha financeira, tem uma, abre aspas, mágica que acontece. Às vezes, essa pessoa olha a planilha financeira como um obstáculo a ser vencido. E quando a gente coloca a planilha financeira ou uma meta financeira apenas como um obstáculo, apenas como um checklist, apenas como algo a ser vencido, conquistado, apenas a ser executado e dizer assim, check, já fiz, vamos embora, é isso, vamos fazer outra coisa, vamos botar essa energia para um outro lugar, começou a ficar chato, começou a ficar rotineiro, não gosto de rotina, quero sempre uma novidade, é quando ela começa a perder o interesse em fazer a planilha. E isso porque uma planilha, ela é vista como apenas esse lugar em que você vai dizer, check, fiz, tá feito uma vez, não preciso fazer mais. E quando a gente enxerga fazer uma planilha financeira ou colocar uma meta financeira apenas como um obstáculo a ser vencido, pode ter certeza que não vai dar para ficar no longo prazo com aquilo. A gente tem um sistema interno que que leva em consideração esses setups que a gente dá, essas intenções que a gente põe diante de algumas atividades que precisam ser feitas. E o nosso cérebro, ele vai executar exatamente aquilo que a gente está dizendo que é para executar. Poxa, eu preciso fazer a planilha financeira, preciso fazer essa planilha financeira. Fiz uma vez. O cérebro vai dizer: check, eu só precisava fazer uma vez. Eu não disse que eu preciso fazer todos os meses, toda semana, de tempos em tempos. Eu não disse que eu preciso me organizar financeiramente de uma forma contínua. Eu só preciso fazer. No momento em que eu faço uma vez, eu olho para aquilo, eu digo: ganhei, fiz, conquistei, venci esse obstáculo, e o cérebro e o sistema nervoso já dizem assim por dentro: qual que é o próximo? Qual que é o próximo obstáculo a ser vencido? Qual que é a próxima tarefa que eu vou precisar fazer? Qual é o próximo desafio da vida? Vambora. Então, já venci esse, já fiz a planilha uma vez e é isso, não preciso mais. Ele não entende que uma planilha financeira, uma meta financeira, não é um obstáculo a ser vencido. E se a gente encara dessa forma, não vai dar, não tem energia, não tem uma direção, não tem uma forma de se manter firme nesse lugar de fazer sempre. Uma outra coisa que também acontece no meio do caminho, quando as pessoas começam a fazer planilha financeira, é que elas começam a ver os seus padrões de gastos, elas começam a ver o que elas estão fazendo com o seu dinheiro, mas principalmente de uma forma quase inconsciente, quase um pouquinho abaixo da consciência, elas começam a perceber com o que elas estão gastando e elas sabem que, por mais que elas gastem com os mesmos itens ou com o mesmo grupo de itens,
aquilo que dentro delas motiva esse gasto não está sendo satisfeito. Então, se eu não vejo, também não está doendo. Se eu não tenho consciência, está tudo certo. Eu posso me manter relativamente inocente diante dos meus gastos. Mas se eu vejo, eu sei que eu vou precisar fazer alguma coisa em relação a isso. Porque eu mesma estou guiando a minha vida financeira para o caos. E aqui é muito mais difícil de olhar a planilha e dizer assim: olha só. Ou vou abrir a fatura do meu cartão de crédito e achar que eu tomei um golpe, e o golpe sou eu. Eu acho assim, nossa, que tamanho de fatura de cartão de crédito, quem gastou tudo isso? Ah, fui eu. E esse processo de consciência dos seus próprios gastos, do seu próprio movimento, começa a pesar também. O processo de planilha e de metas financeiras, além de ser visto como esse obstáculo a ser vencido, que faz com que da primeira vez que você executa, na segunda já perdeu a graça por total, também traz um processo de conscientização sobre quem realmente está bagunçando a sua vida financeira. E aí não são as promoções da loja, e aí não são os posts patrocinados do Instagram, é você. E aí você vai ter que olhar para aquilo e dizer assim: "Ah, eu vou ter que dar um jeito eu mesma na minha vida". A planilha financeira e as metas financeiras, elas não são um obstáculo a ser vencido, e elas também não são algo apenas para cumprir tabela. Elas são uma forma de rotina, hábito de higiene financeira. E da mesma forma que se eu disser para você que você vai se mudar lá para a França, vai morar lá na França, e na França você não pode tomar banho todos os dias, porque durante uma determinada época do ano não tem água o suficiente para todo mundo, ou a água ela é muito difícil e muito dura, né? Uma água muito salina, e aí vai acabar com a sua pele, vai acabar com o seu cabelo, e aí você não vai poder, e aí você vai ter que usar aqueles desodorantes horrorosos, você vai dizer assim, eca. Esse mesmo processo de higiene, de escovar os dentes, de tomar banho, de cuidar da saúde física, de cuidar da saúde mental, ele também precisa vir para a saúde financeira. E a planilha, ela é um hábito a ser mantido. E olha só como é diferente. Quando eu digo a planilha é um obstáculo a ser vencido, as pessoas se animam, elas querem preencher a planilha o tempo todo. Eu já passei por isso. Eu tinha uma animação na primeira e na segunda semana, eu queria colocar todos os centavos de todos os bombons e as balas que eu comia. Na terceira semana, quarta, eu já estava pedindo, por favor, vou botar, tipo, sei lá, hoje eu não sei o que eu comi, se foi almoço, café e janta, eu vou dizer assim, é R$ 100 de comida, pelo amor de Deus, não aguento mais anotar. Aquele fogo inicial que vem a partir do desejo de cumprir um obstáculo, de vencer um obstáculo, de cumprir um objetivo, ele começa a reduzir. Ele começa a reduzir porque ele precisa entrar na rotina, precisa sair de uma paixão louca para um amor de longo prazo, para um amor compromissado. Precisa sair de uma mera conquista para um relacionamento de longo prazo. Percebe? Vale para dinheiro e vale para outras partes da vida também, hein? Então, quando você olha a planilha financeira, é importante que você olhe para ela como um relacionamento de longo prazo e que você precisa estar ali mantendo o tempo todo se relacionando com essa parte da sua vida, se você quiser realmente tomar decisões mais maduras sobre o seu dinheiro. Ela não é uma conquista, não é uma coisa que você vai viver por um pequeno momento, e sim algo que você vai precisar manter como um hábito. E construir um hábito demora bastante tempo. Esquece essa história que hábitos se constroem em 21 dias, porque isso não é uma verdade. Hábitos se constroem ao longo do tempo. Existem hábitos que sim se constroem em 21 dias, mas grandes hábitos, hábitos com raízes mais profundas, precisam de pelo menos 6 meses a um ano sendo executadas para realmente terem raízes profundas e criar uma rotina que seja inabalável na sua vida.
Da mesma forma como você acorda todos os dias e você sabe que se você não escovar o dente, não vai ficar legal, o seu dia vai ficar de mau humor, se você não tomar um banho para dormir, você vai ter uma noite ruim de sono. Da mesma forma é a planilha financeira e são as metas financeiras. Elas precisam que você se entenda com essa vivência, com esse hábito, com essa atividade com compromisso de longo prazo. É um relacionamento para ser mantido. Não é uma conquista de uma noite só, de um mês só e depois acabou o encantamento e próxima conquista. Se você começa a ver assim, se você começa a entender dessa forma, é claro que você não vai conseguir manter no longo prazo e você vai se frustrar. E você vai dizer assim: eu tenho alguma coisa muito errada comigo. Por que eu não consigo fazer essa planilha? Para alguns profissionais, há uma tentativa de dar uma burlada nesse sistema interno. Como? Poxa, fazer a planilha é muito chato. Eu acabo transformando ela numa atividade legal. Então eu ponho a música que eu mais gosto, ou eu compro aquele chocolate que é aquele chocolate que eu só como uma vez ou outra, e eu deixo para comer ele exatamente naquele momento em que eu estou fazendo a planilha. É uma forma, funciona por algum tempo e depois para de funcionar também, porque não compensa a dificuldade que a gente tem de criar hábitos, de efetivamente transformar uma conquista que é superficial, que é rápida e que nos prepara para conquistar e logo depois já nos coloca no próximo desafio, na próxima atividade que a gente vai conquistar, na próxima parte da nossa vida que a gente quer conquistar, é o corpo, é a dieta, é estudo, é uma pós-graduação, é um curso de final de semana, para dizer assim: eu quero me relacionar no longo prazo com a minha planilha financeira. Eu quero ter uma relação, eu quero namorar, eu quero noivar, eu quero casar com essa planilha financeira e ter uma relação longa com ela. Se não tem essa virada, e manter uma relação é algo difícil, a gente sabe que manter uma relação com outros seres humanos no longo prazo é difícil. É claro, a planilha, ela não é um ser humano, mas é difícil também manter um hábito, criar um hábito no longo prazo, porque significa que você vai ter que se colocar à disposição, vencer as suas barreiras interiores, vencer aquela voz dentro de você que diz assim: isso é muito chato, eu não ganho nada fazendo uma planilha. Não é desafiador, não é animador, não é, é rotina, não gosto de rotina. É preciso fazer, é preciso entrar em algumas rotinas, inclusive para manter uma estrutura que sustente a vida, porque é a rotina, é o hábito que dá uma estrutura para a vida, que dá para você uma sustentação em algumas áreas. E na vida financeira, a planilha dá essa sustentação. Meta financeira dá essa sustentação e te permite viver no longo prazo uma relação, inclusive, mais saudável, de uma higiene financeira, de você estar sempre percebendo onde é que está crescendo uma erva daninha, as decisões que você está tomando sobre o seu dinheiro, que você pode ter com mais clareza quais são as que são mais benéficas e nutridoras e aquelas decisões que são mais difíceis e acabam sugando a sua energia e abalando a sua vida financeira, e você tem uma possibilidade de tomar uma decisão mais rápida. Você não vai precisar esperar 6 meses gastando insanamente com algo que você não precisa. Você vê de um mês para o outro, você vê de uma semana para outra, você ajusta a sua vida de uma forma muito mais fácil. Mas para isso, você vai precisar olhar para dentro e compreender que, sim, planilha financeira é chato. Sim, planilha financeira é rotineiro. Sim, planilha financeira é um relacionamento de longo prazo. E não, não é conquista, e não, não é um desafio, e não, não é um obstáculo a ser vencido, e não, não é só uma vez que você vai precisar fazer. Independente, é claro, do método que você use,
para regular essa planilha financeira. Existem diversas formas de você fazer uma organização financeira, que seja com uma planilha, que seja de uma outra forma, e eu sei que todo mundo acaba encontrando a sua. Mas é preciso compreender essa pequena virada de chave de entender a planilha financeira não como um obstáculo a ser vencido, e sim como uma atividade, uma ação e um hábito de higiene financeira. E eu tenho certeza que você não quer o seu dinheiro bagunçado, caótico, porque vida financeira caótica, vai reverberar, vai cair em cima do restante da vida. Vida financeira caótica é um resultado de uma vida emocional também caótica. E uma vida emocional caótica vai criar uma vida financeira caótica. E eu tenho certeza que quando a gente organiza a vida financeira, é mais fácil da gente, inclusive, compreender o que dentro da gente, quem dentro da gente está se movimentando para fazer determinada compra, qual é o motivo. Eu tenho mais tempo, inclusive, para refletir sobre os meus gastos. Eu tenho mais tempo para olhar, para refletir, para entender e sair mais do consumo imediato. E assim, é claro, vida financeira saudável, vida emocional saudável e tudo caminha em uma ordem mais natural. E aqui fica de reflexão para você. Será que se você já fez a planilha financeira, você acabou pensando que ela era só um obstáculo a ser vencido, que você precisava fazer uma vez, não precisava fazer mais? Será que você começou a fazer empolgadíssima e depois foi perdendo o gosto por aquilo porque você começou a perceber que era rotineiro demais e talvez você deteste rotina? Talvez você precise olhar para a vida e direcionar essa energia de conquista e de vencer obstáculos e de criar desafios para algumas áreas específicas da vida. A planilha financeira precisa estar dentro da caixinha da rotina, do hábito e da higiene financeira que nós precisamos ter todo mês para manter um mínimo de estrutura dentro da nossa vida financeira e ela mexer muito menos na nossa saúde mental. Se esse episódio fez sentido para você, se você acha que pode ajudar alguém, encaminha para essa pessoa, faz ela ouvir, faz ela refletir, quem sabe ela encontre outras formas de lidar com o seu próprio dinheiro, olhando para dentro e refletindo um pouco. E também se inscreve aqui, assina o canal, toda semana tem novos conteúdos, ajuda meu trabalho a crescer e não custa nada. A gente se vê na próxima sessão. Tchau, tchau.